Olá pessoal, essa é a nossa aula de número 7 da disciplina de Inteligência Artificial da Universidade Federal do Ceará, Campus Russas, e o título da nossa aula vai ser Resolução de Problemas além da busca clássica. Então nós vamos trabalhar nessa aula um conjunto de estratégias que são utilizadas para resolver problemas, encontrar soluções para esses problemas, mesmo que não haja uma garantia de encontrar a solução ótima, né? Mesmo que não tenha como completeza a característica definitiva. Então, nem sempre as nossas soluções vão dar a garantia do ótimo. Entretanto, nós podemos encontrar boas soluções em um tempo pré-estabelecido, tempo computacional pré-estabelecido, que possa servir de satisfação para a resolução dos nossos problemas. Tá? Então, como tópico completo da nossa aula, nós vamos iniciar o estudo de algoritmos com busca local, algoritmos em que eu tenho uma mudança de estado aplicada a cada estado atual que eu tenha, e a ideia dessa utilização desses algoritmos num problema de otimização. Tá? A gente vai mesclar entre algoritmos que estão puramente para encontrar uma boa solução, considerando um ótimo local, e vamos ainda ver estratégias que nos permitam sair desse escopo de ótimo local e proporcionar uma procura por uma busca global da solução. Então, para isso, nós vamos entender ainda o que é esse ótimo local, como ele é tratado em problemas de otimização e de que forma a gente pode usar algoritmos e estratégias para buscar soluções completas dentro do nosso contexto de resolução de problemas. Até agora, o que a gente tinha estudado eram modelos em que nós teríamos o conceito do estado inicial bem definido, tá? Sistematicamente, nós iríamos realizando ações que nos levariam a um outro estado. Esse outro estado nos levaria a um próximo. E o nosso objetivo era justamente encontrar o estado que satisfaz a solução do nosso problema. Ou seja, o nosso estado objetivo. Então, nós tínhamos o conceito de estado inicial, uma função de sucessor, o conceito de todos os estados do meu problema, que seria o espaço de estados, e, finalmente, o conceito de teste objetivo para saber se eu alcancei aquele meu objetivo ao analisar um problema. Tá? Então, no fim das contas, nossa solução era um trajeto ou um caminho do estado inicial até o estado objetivo. Em vários problemas, né, a nossa própria definição, a nossa própria ideia do estado, já tem toda a informação que eu preciso para considerar uma solução. E o caminho até o estado objetivo nem sempre vai me preocupar tanto. Por exemplo, o problema das 8 rainhas, eu vou definindo estado a estado à medida que eu posiciono uma rainha no meu tabuleiro. E eu tenho que validar simplesmente se eu consigo chegar em um estado em que eu coloque 8 rainhas e elas não consigam realmente se atacar. Então, a nossa ideia, nesse aspecto, já está atrelada ao próprio estado. A gente vai ver que eu tenho problemas agora que eu preciso montar uma estrutura que vai ser responsável por identificar um estado. Então, a minha estrutura que eu vou representar agora, computacionalmente, ela é capaz de me dar uma solução. E essa minha solução agora, ela entra no conceito do estado do problema. Entretanto, os problemas que a gente pode atacar são considerados com um número muito grande de estados. Então, a gente tem que usar estratégias que nos permitam diminuir a complexidade e que a gente possa tentar chegar até o ótimo das soluções.
Então, por isso, a gente vai trabalhar muito com problemas que são considerados de otimização. São problemas em que eu quero maximizar uma função ou que eu quero minimizar uma função diante de um conjunto de restrições. Então, esses problemas vão ser clássicos agora para que a gente possa entender algoritmos que nos permitam fazer busca de uma maneira diferente do que a gente até então estava familiarizado nas outras aulas. Assim, para a gente entender toda a fundamentação dos algoritmos que vamos trabalhar, nós temos que ter em mente o que é uma busca local e de que forma ela vai agir, quais são as características que me remetem a essa configuração de um espaço local de soluções. Então, essa busca local, ela vai ser uma melhoria iterativa, passo a passo, tá? Que vai operar em um único estado. Nós vamos ter um estado que pode ser considerado como uma solução do nosso problema, ou seja, eu vou realizar uma função sucessor sobre esse estado e eu ainda assim permaneço sobre algo que está próximo das características que eu tenho para essa solução. Tá? Então, a nossa ideia para esse tipo de busca é começar com um estado inicial e aí, para os nossos algoritmos, nós vamos partir de uma solução factível, tá? Uma solução aceitável para o nosso problema. E a ideia é aplicar alguma informação sobre a ação dessa solução e melhorar gradativamente esse estado anterior. Perceba que, como vantagem dessa ideia de busca local, não vamos precisar de muita memória, considerando que nós temos agora uma análise bem menor de todo o nosso espaço de busca. Tá? E, frequentemente, a gente vai encontrar soluções boas, razoáveis, em espaços infinitos ou bem grandes de estados para os nossos algoritmos, né? Ou seja, às vezes eu vou usar um algoritmo que ele não vai ser adequado para esse problema. Entretanto, se eu atrelar a esse algoritmo uma ideia de busca local, fazendo, digamos assim, um merge com os algoritmos, né? Um hibridismo com a ideia, nós podemos, sim, conseguir bons resultados à medida que eu uso essa estratégia. Então, para ilustrar melhor essa ideia da busca global, da busca local, do máximo local e do máximo global, vamos considerar um gráfico em que eu tenho uma relação entre o estado corrente, ou seja, até o momento onde eu consigo encontrar uma solução, e a nossa função que representa a qualidade dessa solução. Tá? Então, se eu estou diante de um problema de maximização, todo o meu espaço de busca vai ser representado por esse gráfico, e essa informação aqui me diz que no X relacionado a esse estado, eu tenho um valor de função objetivo que vai ser Y, por exemplo. Quando eu estou diante de uma busca local, se a minha solução inicial parte nesse ponto, a ideia agora é, se o problema for de maximização, é usar uma estratégia que me permita subir por esse pico até chegar no máximo, que é o meu máximo local. Então, essa é uma busca local. Eu estou tentando encontrar o máximo a partir de um pico que eu encontrei dessa função. Perceba que cada ação que eu vou realizar, ela ou vai me levar mais para cima ou mais para baixo. Em algumas buscas locais, se o problema for de maximização, à medida que eu vou subindo, eu posso em algum momento aceitar uma solução desfavorecida em algum ponto.
Entretanto, o foco sempre vai ser crescer e encontrar esse máximo local. Ok? Então, a ideia de uma busca local é iniciar com um estado corrente, com uma solução válida, e a partir dessa solução válida, aplicar essa estratégia. Nós vamos ver algumas estratégias, de forma que eu encontre esse máximo, que é o meu máximo local. Perceba que o meu máximo global está bem aqui. E quando eu estiver diante de uma busca local, ela nunca vai, a partir desse ponto, encontrar o nosso máximo global. Entretanto, como vantagem, a gente tem uma busca mais rápida e que requer menor quantidade de memória para encontrar o seu objetivo. Agora, se eu estou diante de uma busca local e a minha solução corrente inicial parte de um ponto bem aqui, efetivamente a minha busca local vai encontrar o seu máximo local, que por sua vez também é o máximo global. Tá? Então, aplicar estratégias que possam ser hibridizadas com buscas globais e buscas locais também pode ser bastante eficiente para um problema de otimização, um problema com essas características em que eu quero encontrar soluções que me levem aos extremos, ou ao máximo ou ao mínimo. Então, a principal diferença que a gente vai encontrar é que eu tenho ótimos locais e tenho ótimo ou ótimos globais, dependendo do formato do nosso problema. Em alguns problemas, eu posso ter um número infinito de soluções ótimas. Tá? E aí eu não vou ter só um máximo global ou um mínimo global. Ok? Então, o que acontece é que, em alguns casos, eu posso cair em uma planície. Tá? E aí a minha estrutura da busca local pode ter um certo problema para sair dessa ideia, porque aqui eu tenho um máximo local, entretanto eu vou ficar preso a essa estrutura se eu não tiver uma estratégia eficiente para sair desse local. Ok? Então, em suma, a gente está preocupado em usar estratégias que nos permitam encontrar um certo máximo global e que me dê uma garantia de um tempo pré-estabelecido de execução, tá? Ou ainda uma garantia de término da minha estratégia. Percebam que alguns problemas de otimização, se eu rodar um modelo exato, dependendo do tamanho do problema, a gente não vai conseguir encontrar nenhuma solução em um tempo satisfatório, em um tempo computacional viável. E aí, para alguns casos, é interessante que a gente utilize estratégias que nos deem soluções rápidas que possam ser implementadas em curto prazo para o usuário, ou seja, para um problema do mundo real. Assim, a partir desse ponto, nós vamos estudar agora um pouco mais aprofundado alguns tipos de buscas consideradas não clássicas. Tá? Então, a gente vai focar em buscas que têm uma característica individual, onde eu vou analisar estados e modificar esses estados para chegar a uma solução ótima. Caso isso não ocorra, nós vamos ter um critério associado para finalizar o nosso algoritmo. E vamos também trabalhar com uma heurística que utiliza o conceito de coletividade, onde eu vou analisar vários estados e a partir desses estados eu tenho o conhecimento de quem pode ser potencialmente melhor solução para o meu problema. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com o hill climbing, que é a subida de encosta mais íngreme, tá? Ou, em outras palavras, nós vamos trabalhar com uma busca local que tem a estratégia gulosa. Nesse tipo de busca, nós nos preocupamos apenas em fazer modificações para melhorar o nosso estado atual. Então, nós não temos preocupação com um conjunto muito grande de estados. Nós ficamos presos ao analisar um estado atual, realizar um mecanismo de ação que tende a ser heurístico dentro da nossa vizinhança e
verificar a qualidade dessa ação. Se ela for uma qualidade melhor do que a anterior, a gente mantém esse novo estado e continua a busca. Se ela for pior, a gente descarta. Já trabalhar com Simulate Annealing, a gente vai ter uma ideia de algoritmos que são extraídos de natureza para trabalhar a busca de melhores soluções. Tá? Então, a gente pode até em algum momento no Simulate Annealing pegar um estado que é pior do que o nosso estado atual. Porque essa estratégia nos permite, de alguma forma, dar um salto maior mais à frente. Tá? Já na Local Bin Search, nós vamos pensar num conjunto de feixe que mantém alguma quantidade de estados, um número K de estados, em vez de nos preocuparmos apenas com um único estado. Então, esse K vai ser o mecanismo de controle da nossa análise sobre os estados que vamos trabalhar. E, finalmente, com os algoritmos genéticos, nós vamos manter a classificação de algoritmos que tem a estrutura tem um mecanismo de aplicação fundamentado em aspectos da natureza, e nós vamos ainda manter um padrão e uma ideia estocástica na hora de fazer as escolhas das mudanças de estado entre as nossas soluções. Então, a gente vai estudar pouco a pouco algum desses algoritmos, tá? E adequar essa situação a um problema que possa ser já conhecido por nós, especificamente o problema das N rainhas. E vamos ver como é que vai ser a situação para cada algoritmo desse. Então, o nosso Hill Climb, que é a busca de subida pela encosta mais íngreme, né? Em outras palavras, uma busca gulosa naquele ótimo, para aquele ótimo, ele procura o pico onde nenhum vizinho tem maior valor. Então, a estratégia do Hill Climb é começar com um estado, aplicar alguma estratégia de vizinhança, ou seja, uma heurística, e ir mensurando quanto essa heurística pontua para o meu estado. Então, o que vai ser eficiente para mim é aplicar essa heurística e escolher sempre um estado que me dá um ganho maior, ou, se um problema de minimização, um ganho, um desperdício menor, né? Perder menos. Então, essa estratégia é basicamente assim que a gente vai trabalhar. A gente precisa agora se preocupar em como montar uma estrutura computacional e abstrair a representação da nossa solução para um computador. Tá? Então, essa busca, ela não se preocupa de forma antecipada vários estados, né? E aí ela só vai preocupar com os vizinhos do estado corrente. Então, o nosso algoritmo não tem uma árvore de busca associada. A preocupação dela é apenas no estado atual e sua avaliação. O que vai fazer o mecanismo desse algoritmo é um ciclo que pega o estado atual, a solução, e vai na direção crescente da função de avaliação. Ou seja, ela tenta mudar o estado para sempre encontrar o melhor vizinho. Tá? E até uma analogia bem interessante e engraçada é que ela é como tentar alcançar o cume do Monte Everest em meio a um nevoeiro denso durante uma crise de amnésia. Então, você meio que está perdido, vai encontrando melhores soluções e vai sentindo que está mais próximo de chegar ao seu objetivo. A estratégia do algoritmo funciona desse mecanismo. Para a gente entender melhor como funciona o algoritmo Hill Climb e de que forma a gente vai trabalhar, eu vou apresentar um pseudocódigo, explicar o pseudocódigo inicialmente, logo em seguida nós vamos mostrar na programação como seria a resolução do problema N rainhas usando essa estratégia de busca na encosta, né, de subida da encosta íngreme. Então, nós vamos definir uma função ou uma classe, né, dependendo do nosso paradigma,
que vai receber um indivíduo. Tá? Esse indivíduo é a própria representação de um estado. Tá? É a forma que vai representar uma solução. E, no fim das contas, nós vamos retornar esse indivíduo a partir da modificação que vai ser realizada pelo algoritmo, que efetivamente será uma solução para o nosso problema. Então, vamos começar dizendo que um novo indivíduo tem uma solução vazia. Logicamente que alguma forma de implementação pode ser modificada à medida que você se sinta mais confortável. Entretanto, essa é uma ideia mais geral sobre o RealClimb. Então, o nosso algoritmo ele vai executar até que um critério de parada seja pré-estabelecido. Entenda que dizer que esse indivíduo não foi melhorado, individual is not improved, quer dizer que ele não foi melhorado. Então, o nosso algoritmo está usando o critério de parada em dizer que o indivíduo não foi melhorado. Então, se o indivíduo não foi melhorado, podemos parar. Essa é uma forma para tratar o critério de parada. A gente pode considerar também que o indivíduo não foi melhorado durante uma execução de 30, 40 iterações, N interações. Essa é outro critério de parada. Eu posso ainda também dizer que o indivíduo não foi melhorado durante um período de 30 minutos. Também é mais um critério de parada. Tá? Então, eu tenho diversas formas. Ou ainda, de uma maneira mais geral, eu posso dizer que em 50 execuções, o meu indivíduo, em 50 execuções, para, independentemente de qualquer coisa. Isso pode ser computado também, como o tempo. Olha, eu quero que um algoritmo rode 20 minutos, 10 minutos. O que acontecer nesse momento me retorne a solução que foi encontrada. Então, essas são as formas que a gente pode tratar um critério de parada e vai depender da análise do seu problema, das circunstâncias, das restrições, tá, associadas para que se possa encontrar uma solução. Então, o que a gente vai fazer agora é gerar um novo indivíduo a partir do indivíduo que eu já tenho anteriormente. Então, o meu estado inicial é gerado e eu vou usar uma busca na vizinhança a partir de algum critério que eu vou definir para o meu problema e gerar um novo indivíduo. Tá? Então, se eu tenho esse novo indivíduo, que ele deve ser factível, tá? Lembrando que a nossa heurística ela deve ter a ideia de factibilidade para o nosso problema. Né? Eu tenho uma estimativa que não deve se sobrepor a um básico que deve ser aceito. Então, esse meu novo indivíduo agora, ele vai ser avaliado em questão do indivíduo anterior. Então, se o meu novo indivíduo é melhor do que o indivíduo atual, entre aspas, eu vou dizer agora que esse meu indivíduo atual, para efeitos de computação, é a melhor solução que eu encontrei. E aí eu finalizo o meu laço se eu tiver feito uma melhoria desse indivíduo. Tá? Perceba que isso é uma estrutura bem básica, é como se eu estivesse apenas pegando uma solução melhor do que outra. Quando eu estiver tratando um algoritmo dentro de um problema, eu preciso ainda checar até que ponto eu posso ir para, finalmente, considerar o fim da minha execução. Dessa forma, se eu considerei o fim da melhoria, eu retorno esse indivíduo que atualmente é meu melhor indivíduo dentro do processo da subida. Então, vamos considerar o problema das 8 rainhas, em que eu devo posicionar aqui 8 rainhas em que elas não podem ser atacadas entre si. Então, esse é um problema bem conhecido na literatura de inteligência artificial. E eu vou inicialmente utilizar um número máximo de iterações bem pequeno. Vou colocar que meu algoritmo vai parar com 100 interações. E vou rodar aqui para ver se a gente encontra. Ó, não encontramos solução. Vou rodar agora para um número de 2.000 interações. Opa, em 2.000 interações ele já achou uma solução para o meu problema.
Vamos tentar rodar aqui mais 2.000 para ver se ele encontra outra solução. Encontrou outra solução. Perceba que nem sempre eu vou encontrar a solução para um número de iterações possivelmente pequeno. Tá? Então, deixa eu colocar aqui 5.000 e aí a gente vai executar por 5.000. Muito provavelmente, para esses 5.000, quase sempre a gente vai encontrar soluções. Né? Uma forma bem mais prática, porque eu estou agora deixando o meu algoritmo trabalhar um número maior de vezes. O nosso critério de parada agora, que eu estou utilizando, é um número máximo de iterações. Tá? Então, vamos agora entender como eu posso modelar esse problema e aplicar o nosso algoritmo de hill climb, usando o critério de parada pré-estabelecido para resolver essa estrutura. Então, pessoal, computacionalmente, eu vou utilizar a linguagem Java para explicar melhor o funcionamento do algoritmo nessa implementação. A nossa classe HillClimb, ela vai ter um método inicialização, em que esse método vai me retornar um vetor de inteiros. O que é esse vetor de inteiros? Esse vetor de inteiros é a própria representação da minha solução. Então, eu posso considerar que cada índice do meu vetor representa uma coluna. E cada elemento desse índice ele está no intervalo de 1 a n, ou de 0 a n-1, em que eu tenho a representação da linha em que a rainha vai ser posicionada. Então, eu tenho um vetor, por exemplo, de 8 posições. Cada posição representa a coluna. E um número inteiro, que para cada número inteiro eu tenho a linha em que aquela rainha vai ser posicionada. Então, inicialmente, o meu método de inicialização, ele me pede o inteiro n, para dizer a dimensão do meu problema, que nesse caso são n rainhas, e eu mostrei o exemplo com 8. E, logo em seguida, ele mostra o número máximo de iterações. Perceba que esse número é solicitado porque nós vamos usá-lo como critério de parada para o nosso algoritmo. Inicialmente, eu vou definir uma solução a partir de uma aleatoriedade do meu problema. Então, eu vou gerar uma solução randômica. Essa solução randômica nada mais é do que eu vou gerar cada rainha por linha, tá? Passando o meu n. Então, eu gero um novo inteiro n e para cada estado randômico eu vou gerar essa minha solução aplicada ao meu problema. Gerei uma solução randômica inicial, então eu estou diante dessa minha solução. Eu vou agora checar qual é o custo dessa solução para o meu problema. Então, eu tenho um custo heurístico que me permite dar uma pontuação inteira, um h inteiro, uma função heurística, que recebe essa solução e ela, na realidade, a heurística que eu estou utilizando é o seguinte, olha, ela aumenta o custo se eu tiver duas rainhas que estão na mesma linha ou na mesma diagonal. Então, eu vou aumentando o custo em uma unidade se eu tiver uma solução que, no fim das contas, não é uma solução do meu problema, né? Porque aí, quando eu tiver uma rainha na mesma diagonal ou na mesma linha, é porque elas estão se atacando. Então, eu estou pontuando de uma forma negativa, né? Perceba que quando eu pontuar positivamente, o meu problema agora passa a ser de minimização. Ou seja, eu quero chegar em um estado que a pontuação, a forma crítica que eu dei, a função vai me gerar zero. Ou seja, dizer que o meu H é zero para um indivíduo, a minha função heurística para esse indivíduo, dizer que ela retorna zero, é sinal que eu não estou ferindo nenhuma restrição e, portanto, é uma solução do meu problema das N rainhas. Por isso, eu usei essa estratégia. Essa estratégia é puramente heurística, porque eu tenho uma informação do meu problema associada. Por isso, eu estou utilizando-a para seguir na minha busca. Logo em seguida, eu tenho uma solução inicial e um valor associado para ela. Eu tenho o meu R e tenho o meu custo do estado, que é passado
por parâmetro para a minha função heurística no valor de R. Em seguida, eu vou aplicar o meu critério de parada. E perceba que meu critério de parada é até um número máximo de interações e que o meu custo-estado seja maior do que zero. Em outras palavras, veja quem acontece primeiro. Ou eu encontro uma solução que tem um custo igual a zero, ou eu chego no número máximo de interações e preciso finalizar o meu algoritmo. Logo em seguida, nós vamos realizar uma perturbação a partir do estado corrente e gerar um novo estado com modificações sobre ele. Esse novo estado, que é o que a gente vai chamar de RC, a partir das modificações realizadas sobre o estado que era corrente, ele tem seu custo calculado nessa variável custo, a partir da mesma função heurística, da mesma avaliação que foi realizada para ele inicialmente, e logo em seguida nós temos um teste desse novo custo de estado com o custo atual. Se o custo de estado for maior do que esse custo atual que a gente calculou, então nós voltamos a ter a própria solução inicial com a solução corrente do nosso problema e não vamos mais fazer alterações sobre esse novo estado, porque essa alteração não surtiu efeito positivo para o nosso problema. Dessa forma, isso pode caracterizar que nós estamos no custo de estado temporário igual ao custo de estado. Em outras palavras, nós já estamos no nosso ótimo local. E para que a gente saia desse ótimo local, que a gente faça uma perturbação, nós teríamos que gerar uma nova solução randômica, um novo estado, que pode, de alguma forma, recair em um outro vale, né? Então, dessa forma, eu sairia desse meu ótimo local e cairia em um novo passo que pode me levar a um ótimo global. Então, essa é a forma que o nosso algoritmo vai funcionar. Para finalizar, o nosso custo de estado, ao ser verificado e contiver o valor zero, significa dizer que a minha heurística retorna informando que a solução encontrada não tem nenhuma restrição e, portanto, é a solução que eu quero para o meu problema. Quando isso acontecer, eu retornarei o meu R, representando o formato em que as rainhas devem estar posicionadas para não se atacarem. Caso contrário, se o número de iterações for atingido e eu não tiver esse custo de estado igual a zero, eu retorno nulo, simplesmente para dizer que eu não consegui encontrar a solução diante do meu critério de parada pré-estabelecido.